Vou fechar meu microfone para não dar barulho. Muito bem. Então, o que eu, pelo menos, entendi nessa página é que a gente fica pensando, quer dizer, e estou falando também por mim, né? A gente quer saber, normalmente, os finalmente, como terminou. Então, a gente, no caso de Paulo, e a gente vai ver em outros assuntos, em outros irmãos que partiram para a pátria espiritual e que hoje fazem um grande trabalho. Tudo bem, agora, como foi, como eles contam, como nós viemos a saber, como foi o trabalho que eles tiveram que fazer com eles mesmos para chegarem a esse ponto. Quer dizer, as coisas não aparecem de no pino, as coisas não nos são dadas, nós temos que conquistá-las. E isso aí eles não cansam, na verdade, de nos dizer e de nos explicar. E Deus não dá de privilégio para A, B ou C. E a gente fica pensando que realmente, no caso de Paulo, a gente esquece o que Paulo foi, o que Paulo fez, antes de conhecer realmente a doutrina de Jesus. E não foram poucas coisas, não, foram muitas. Mas porque ele fazia aquilo por maldade? Não, porque era o que ele conhecia, era o que ele sabia. E, a bem da verdade, ele sempre foi coerente com o pensamento que ele tinha sobre as coisas. Então, quando ele fazia aquilo, quando ele perseguia e tal, não precisamos falar nisso. Mas ele fez. E quando ele fazia, para ele, aquilo era verdade. E ele, dentro dessa verdade, cometeu muitos enganos, muitas faltas. Mas o quê? Jesus viu nele o quê? Um apóstolo que realmente seguia aquilo que ele tinha aprendido. Quer dizer, então, obviamente, Jesus sentiu que ele seria um grande seguidor de Cristo, como foi. Agora, a gente não pode esquecer, para ele chegar a esse ponto, tudo que ele abdicou, tudo que ele fez, tudo que ele passou, não foi brincadeira a vida dele, de forma alguma. E ver como fala aqui uma coisa que sempre, pelo menos a mim, chama atenção, além de, obviamente, muitas outras coisas, é que ele trabalhava. Ele trabalhava para se manter. Quer dizer, até lá o final das forças dele, ele trabalhava. E uma coisa também que me chamou a atenção, como os judeus faziam. Quer dizer, eles davam aos filhos a condição de aprender uma profissão. Tivessem ele, a família que tivessem. E eles iam aprender. E aquele, no futuro, como foi o caso de Paulo, como serviu para ele, de aprendizado e de... Agora, os créditos dessa reunião de hoje. Eu atualizei aquele texto, tá? De crédito, assim, da outra vez. Você passa de hoje aí, que está o... É mesmo? Desculpa. A transparência total. Pode continuar, Valdir. Então, a gente vê como ele utilizou em todas essas coisas. Então, ele chegou ao ponto que chegou, porque as mãos deles estavam limpas. Mas por quê? Porque foi um privilégio, foi dado a ele essa maravilha? Não. Ele sempre dizia que o que ele fazia era, na realidade,
com Jesus, quer dizer, Jesus é que trabalhava através dele, Deus trabalhava através dele, que se não fosse, obviamente, Deus e Jesus, ele não teria condição de fazer nada. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pegar como ensinamento, aprender, e sermos realmente, procurarmos ser um trabalhador de Jesus. E, obviamente, procurando limpar as nossas mãos. Isso aí é que eu tirei da lição. Ok. Vou passar para o Vanderlei, para a Vera, para a gente conduzir o estudo de hoje. Gente, está tudo mudado aqui. O Daniel fez uma mudança, eu não sei mexer em mais nada. Já não sou boa em informática agora, então. Não, mas vai. Tá bom, gente. Então, agora nós vamos lá para a segunda parte da nossa reunião, que é o estudo do livro, né? E eu vou passar a palavra para o Vanderlei. A Sônia vai projetar os créditos, né, Sônia? Já consegue ou deixa... Não. Tá bom, pode passar aí. Tem que chamar o Lorenzo, entendeu? Resolver esses negócios. Né, Salete? A Sônia está... Vera. Oi. O Daniel tem que fazer um curso aí para vocês, né? Lidar com a mudança. Tem que dar o curso, né? Tá bom. Está errado. Tá bonito. Né? Pô. Os créditos. Então, nós lemos aí a mensagem do Caminho, Verdade e Vida, Mãos Limpas, e já foi lido aí o crédito dessa publicação da FEB, né? E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Libertação. Então, Xavier... Que é dela. Capítulo 1. Não. Eu vou falar aqui. É capítulo 12. Houve uma falha aí da minha parte. Francisco Cândido Xavier, Francisco Cândido, Libertação pelo Espírito André Luiz, 31ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2008, capítulo 12, Missão de Amor. Se a Sônia puder corrigir aí, Sônia. Capítulo 12. Isso. Que aí a gente já deixa gravado certinho, né? Isso. Tá bom? E lá no de cima, Sônia, pode ajeitar a data que eu não corrigi. No primeiro. É 5/12. 05/12. Muito bom. Então, esse que está valendo. Agora, projeta os dois aí. Isso. E o outro.
Depois o João Emílio corta os anteriores, tá bom? Então, é o nosso livro que nós vamos continuar o trabalho. Então, vamos lá agora para o Libertação, o livro. É o capítulo 12, né? Lição de amor. Nós paramos, nós íamos começar no Saldanha, não te agastaria se orasse em voz alta? Saldanha, começa assim o parágrafo. O parágrafo começa com Saldanha. Não, vai, continua, que não é esse não. Pode continuar, que não é esse. Esse aí. Mas vamos voltar um pouco antes, para a gente fazer a ligação, né? Nós estamos ali numa situação em que eles foram visitar, o Saldanha foi ver o filho dele, que está lá num estado lamentável, né? Numa cela, com problemas mentais, e está sendo envolvido pela esposa que se suicidou e pela mãe que desencarnou. Então, as duas estão sugando as energias dele que está encarnado, né? Do filho do Saldanha. E o Gúbio começou a dar um atendimento ao rapaz. Então, o Gúbio sentou no piso, né? A gente podia até voltar lá, Sônia. Volta um pouco antes aí, com sincera disposição de servir, que é muito bonito esse momento. Volta uma página antes. Sônia, volta um pouco antes, por favor. Mais. Aí. Ele senta lá no piso, começa a atendê-lo, né? E ele começa a falar aí. Eu vou ler esse trecho, que já foi comentado, mas é interessante a gente ver como funciona isso. Saldanha, permite-me algo fazer em benefício dos nossos? Tão bonito, né? Que ele inclui os três como fazendo parte do grupo afetivo dele também, do Gúbio, né? Na verdade, ali estava o filho do Gúbio, o filho do Saldanha, a esposa desencarnada do Saldanha e a nora do Saldanha, também desencarnada por suicídio. E o Gúbio faz essa expressão: Saldanha, permite-me algo fazer em benefício dos nossos. Mas ele se aproximou muito do Saldanha e deles, não como uma estratégia, mas como um sentimento verdadeiro. Não era um esquema que ele estava usando, uma estratégia, não, era o que ele estava sentindo realmente. Ele pede permissão ao Saldanha para ajudar os três. Aí a fisionomia do perseguidor modificou-se. Veja como um gesto de amor repercute numa pessoa, aparentemente, uma pessoa que é endurecida, né, pelo ódio, pelo desejo de vingança. Aquela atitude do Gúbio foi uma atitude assim de grande amor. E o Saldanha reconheceu isso, e a fisionomia dele se modificou. Aquele gesto espontâneo, veja que é uma coisa espontânea, não é artificial. Aquele gesto espontâneo do nosso orientador, diz o André Luiz, né, desarmava-lhe o coração, emocionando-o nas fibras mais íntimas, a julgar pelo sorriso que lhe inundou
o semblante até então desagradável e sombrio. Veja só, o sentimento do Saldanha pelo filho é de grande amor. E quando o Gubbio expressa o sentimento de amor também pelos três, envolvendo também naturalmente o Saldanha, isso o emociona nas fibras mais íntimas, quer dizer, lá no coração. É o campo profundo da criatura. E ele expressa isso pelo sorriso que inundou o semblante até então desagradável e sombrio. Então, veja, quando a pessoa deixa repercutir o amor em si, ela se modifica o exterior. O semblante muda, a criatura muda exteriormente. Como não? Falou quase gentil, quase gentil. É o que procuro realizar inutilmente. Impressionado com a lição que recebíamos, contemplei a paisagem ao redor, cotejando-a com a da câmara em que Margarida experimentava aflição e tortura. Os impedimentos aqui eram muito mais difíceis de vencer. O cubículo transbordava a imundície. Nas celas contíguas, entidades de repugnante aspecto se arrastavam a esmo. Mostravam. Deixa eu ver aqui onde que eu estou. Mostravam algumas características animalescas de pasmar. A atmosfera para nós se fizera sufocante, saturada de nuvens, de substâncias escuras, formadas pelos pensamentos em desequilíbrio de encarnados e desencarnados, que perambulavam no local em deplorável posição. Veja só, como a criatura transforma o mundo exterior com as suas vibrações. Por isso que a gente entende, que a gente sempre coloca, né? Que às vezes a pessoa fala assim, quando eu desencarnar, eu quero ir para um lugar bom. O lugar bom está no nosso coração. Se nós estivermos com o coração nas faixas do amor, ou lutando para estar nas faixas do amor, mesmo que tenha erros, mas esteja lutando para estabelecer esse amor dentro de si, a pessoa conquistou um lugar bom. Se ela está encarnada, o ambiente espiritual que ela respira é bom. Se ela está desencarnada, o ambiente em que ela vai se situar também será bom. Agora, se nós estamos abrigando no coração sentimentos de mágoa, sentimentos de decepção, sentimentos de ódio, sentimentos de vingança, a pessoa está, quer dizer, o coração dela está num clima de desequilíbrio profundo em relação à lei de Deus. E onde ela estiver, ela estará mal. Então, vejamos aqui, eles estão numa faixa corpórea, o ambiente é terrível, formado pelas pessoas que estão ali. Desencarnam. As pessoas nesse estado se reúnem por atração. Quem tem ódio não busca quem tem amor. Quem tem ódio busca quem tem ódio. E aí nós vimos essa coletividade de espíritos, sob a direção do Gregório, uma comunidade de espíritos que odeiam, que se buscam para perpetrar as vinganças que desejam. Eles não podem estar bem. Não é coerente imaginar que essas pessoas possam estar num lugar bom, porque o lugar que nós estamos é o nosso coração.
Então a gente observa a necessidade de mudança. Quer dizer, o que Jesus mostra para a gente é uma mensagem inteligente. E nós somos espíritos inteligentes, nós temos inteligência. Nós precisamos usar essa inteligência a nosso favor e não sucumbirmos pelas reações inferiores que nos aproximam da animalidade. Vamos prosseguir. Confrontando as situações, é isso? Confrontando as situações, monologava mentalmente. Por que motivo singular? Eu estou olhando duas telas aqui, vamos ver só uma. Confrontando as situações, monologava mentalmente. André Luiz falando, né? Por que motivo singular não operara nosso orientador no quarto da simpática senhora que amava por filho espiritual para entregar-se ali sem reservas ao trabalho de assistência cristã? Vendo-lhe, porém, a solicitude na solução do problema afetivo que atormentava o adversário, entendi pouco a pouco, através da ação do mentor magnânimo, a beleza emocionante e sublime do ensinamento evangélico. Ama o teu inimigo, ora por aqueles que te perseguem e caluniam, perdoa 70 vezes 7. É muito bonito isso aqui. O André Luiz está perguntando por que ele não fez isso lá. Ali havia a oportunidade de as pessoas, no caso André Luiz, Eloy, Gúbio e o próprio Saldanha, se harmonizarem numa atitude que pudesse beneficiar aqueles três espíritos. O encarnado, filho do Saldanha, a esposa suicida e a mãe desencarnada. Então precisava que houvesse da parte deles uma sintonia, uma concordância para poder fazer a ajuda. Lá na casa da Margarida, não havia condição para isso, por enquanto não havia. Não tinha condição de os três, mais aqueles espíritos, operarem a favor daquela, né, porque eles não estavam sensibilizados para isso. Mas é bonita a mensagem, né? É muito bonito isso. Por isso que eu estou voltando, porque é uma passagem emocionante essa. Gúbio, sob nosso olhar comovido, afagava a fronte das três entidades sofredoras, parecendo liberar cada uma dos fluidos pesados que as entorpeciam em profundo abatimento. Decorrida meia hora, viu? Na evidente operação magnética de estímulo, endereçou novo olhar ao verdugo de Margarida, que lhe analisava os mínimos gestos com dobrada atenção, e interrogou. Saldanha, não te agastarias se eu orasse em voz alta? A pergunta obteve os efeitos de um choque. Fez o interpelado surpreendido. Acreditas em semelhante panaceia? Mas sentindo-nos de pronto a infinita boa vontade, aduziu, acrescentou, confundido. Sim, se querem. Agora eu vou pedir para a Salete fazer a leitura dessa prece, que é longa. Pode ser, Salete? Pode sim. Nosso instrutor valeu-se daquele minuto de simpatia e, alçando o pensamento ao alto, deprecou humilde. Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidores, mas raros... Não,
Não, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte, ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos, para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram um concurso divino para os fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinaste tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque amparas na hora justa os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se salvas em verdade as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Não menoscabaste a jactância dos doutores e conversaste amorosamente com eles. No templo de Jerusalém. Não condenaste os afortunados, e sim abençoaste-lhes as obras úteis. Em casa de Simão, o fariseu orgulhoso, não desprezastes a mulher desviada, ajudaste-a com fraternas mãos. Não desamparastes os malfeitores, aceitaste a companhia de 2 ladrões no dia da cruz. Se tu, mestre, o mensageiro imaculado, assim procedeste na terra, quem somos nós? Espíritos endividados, para amaldiçoarmos-nos uns aos outros. Acende em nós a claridade do entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, faz-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Misericordioso amigo, não nos deixes sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta-nos a fé vacilante, descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos finalmente que somos irmãos uns dos outros. Ensina-nos que não existe outra lei fora do sacrifício que nos possa facultar o anelado crescimento para os mundos divinos. Impele-nos a compreensão do drama redentor a que nos achamos vinculados. Ajuda-nos a converter o ódio em amor, porque não sabemos, em nossa condição de inferioridade, senão transformar o amor em ódio, quando os teus desígnios se modificam a nosso respeito. Temos o coração chagado e os pés feridos na longa marcha através das incompreensões que nos são próprias, e nossa mente, por isso, aspira ao clima da verdadeira paz com a mesma aflição porque o viajor extenuado no deserto anseia por água pura. Senhor, infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente. Beneficiaste os que creram em ti, protegeste os que te não compreenderam, ressurgiste para os discípulos que te fugiram, legaste o tesouro.
do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Por que razão nós outros, míseros vermes do lodo ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender dadivosas mãos aos que não nos estendem ainda? O instrutor imprimira tocante inflexão aos últimos lances da rogativa. Eló e eu tínhamos os olhos turvos de lágrimas, tanto quanto Saldanha, que recuara aterrado para um dos ângulos escuros da cela triste. É para continuar? Dá uma paradinha aí. Não, dá uma continuada aí, Salete, só para... Gúbio transformara-se gradualmente. Peraí. Gúbio transformara-se gradualmente. As vibrações vigorosas daquela súplica que arrancara ao próprio coração expulsaram as partículas obscuras de que se havia tocado quando penetrávamos a colônia penal em que conhecéramos Gregório, e sublimada luz brilhava-lhe agora no semblante que o pranto de amor e compulsão irisava com intraduzível beleza. Parecia ocultar desconhecido alampadário no peito e na fronte, que despediam raios luminosos de intenso azul, ao mesmo tempo que formoso fio de claridade incompreensível o ligava com o alto perante nosso aturdido olhar. Fim do intervalo, fez incidir toda a luminosidade que o envolvia sobre as 3 criaturas que asilava no regaço e exorou. É para eles, Senhor, para os que repousam aqui em densas sombras que te suplicamos a bênção. Desata-os, mestre da caridade e da compaixão. Liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, olvidando as paixões inferiores para sempre. Possam eles sentir-te, o desvelado carinho. Porque também te amam e te buscam inconscientemente, embora pereçam supliciados no vale fundo de sentimentos obscuros e degradantes. Nesse ponto, o orientador interrompeu-se. Intensos jorros de luz projetavam-se em torno dele, atirados por mãos invisíveis aos nossos olhos. Com perceptível emotividade, Gúbio aplicou passes magnéticos em cada um dos 3 infelizes e, em seguida, falou ao rapaz encarnado: Jorge, levanta-te. Estás livre para o necessário reajustamento. O interpelado arregalou os órgãos visuais, parecendo acordar de pesadelo angustioso. Inquietação e tristeza desapareceram-lhe do rosto celeremente. Num impulso maquinal, obedeceu à ordem recebida, erguendo-se com absoluto controle do raciocínio. A interferência do benfeitor quebrara os elos que o prendiam às parentas desencarnadas, liberando-lhe a economia psíquica. Presenciando o acontecimento, Saldanha gritou em lágrimas: Filho, meu filho. Tá bom, senhora. Vamos parar aí. É emocionante, né? É. Quer dizer, Só um minuto. Celeste, você estava lendo do livro ou do quadro? Do quadro, do que você estava projetando. Eu confesso que eu fiquei tentada a ler do livro, mas eu não li. Teve 2 palavras que você leu errado. Era isso. Ah, tá. Eu achei a prece comovente, né? Porque ele cita Jesus, realmente é uma prece que nos faz refletir, nos colocar o tempo todo, como é que se Jesus fez isso, como nós não vamos fazer, como não... E a gente faz justamente o contrário.
A gente cobra do outro como se a gente tivesse moral. Jesus, que tem moral, não fez isso, né? É impressionante também o poder da prece sentida, como o Gúbio se transfigurou ali, como a prece sentida, ela consegue, na sintonia com o mais alto, obter ajuda. Deus envia ajuda. E quantas situações eu fiquei pensando que não devam acontecer assim na vida comum, né? Que nós não sabemos, até conosco mesmo, desvinculações feitas pela caridade de benfeitores espirituais, né? Emocionante mesmo. Esse trecho tem tudo a ver com a página inicial, né? Mãos limpas. Deus operou maravilhas através das mãos do Gúbio, né? E aquilo que o Aniceto falou lá para o André Luiz também nos mensageiros, né? O que vier, o que der certo, nós temos que agradecer a Deus, que é epígrafe lá, né? E o que não der certo é a nossa culpa. Mas o que vier pelas nossas mãos, na certeza de que vem do alto, né? Não é nada nosso, a gente só tem que fazer um esforço para ser instrumento. E é isso, o fato de não ser nosso, não tira a nossa felicidade, né? A nossa felicidade é permitir que Deus faça maravilhas pelas nossas mãos. Isso já é a felicidade que a gente pode ter. Muito bonito, eu fiquei assim, uma página de um amor profundo, sem pensamentos ocultos, a vivência pura de um amor espontâneo, muito bom. E a gente observa ali, pela colocação do André Luiz, quantos espíritos naquela hora derramaram as bênçãos também. Eles conseguiam ver as entidades espirituais também estavam em condições mais puras que eles. Então, o que a gente observa, a cada dia se percebe isso, que nós estamos numa ligação profunda, permanente, com o mundo celestial. Basta que nós nos coloquemos harmonizados com esse esforço de limpar as nossas mãos, né? É muito bonito, muito bonito. E como isso tocou o Salsinha, né? Como mexeu com ele. Muito interessante. Vamos prosseguir agora para ver o que vem a seguir. O que eu vou pedir? Sônia, fecha o seu microfone, que está vazando o som. Microfone de quem? Sônia Regina. Eu vou pedir para... Você desligou a luz. Eu vou pedir para o André prosseguir, tá, André? Tá bom. O doente não registrou as exclamações nascidas do entusiasmo paterno, mas procurou um leito singelo, onde se aquietou com inesperada serenidade. Vencido nos melhores sentimentos de que era detentor, o algoz de Margarida aproximou-se do nosso dirigente com as maneiras de uma criança humilhada que reconhece a superioridade do mestre, mas antes que pudesse tomar-lhe as mãos para osculá-las, talvez, pediu-lhe o Gúbio, sem afetação: Saldanha, acalma-te. Nossas amigas despertarão agora. Afagou a cabeça de Iracema e a infortunada mãe de Jorge voltou a si, gemendo: Onde estou? Reparando, no entanto, a presença do marido ao lado,
nomeou-o por apelido carinhoso de família e bradou, desvairada de emoção: socorre-me! Onde está nosso filho? Nosso filho. Passou logo após para a fraseologia particular de quem reencontra um ser amado, depois de ausência longa. O obsessor da doente que nos interessava de mais perto, tangido nas fibras recônditas do ser, derramava agora abundantes lágrimas e buscava o olhar de Google, instintivamente, rogando-lhe sem palavras medidas salvacionistas. Em que mau sonho me demorei? Indagava a desventurada irmã, chorando convulsivamente. Que cela imunda é esta? Será verdade que já atravessamos o túmulo? E em crise de desespero acrescentava: temo o demônio, temo o demônio. Ó Deus meu, salva-me, salva-me. Nosso instrutor dirigiu-lhe palavras encorajadoras e indicou-lhe o filho que descansava, bem ao nosso lado. Recompondo-se gradualmente, ela perguntou ao Saldanha por que emudecera, faltando a palavra amorosa e confiante de outro tempo, ao que o verdugo de Margarida respondeu significativamente: Iracema, eu ainda não aprendi a ser útil, não sei confortar ninguém. A essa altura, a sofredora mãe, então desperta, passou a interessar-se pela companheira de infortúnio, que fazia a mão direita movimentar-se sobre a garganta. Crendo a custo tratar-se da nora, que se lhe fizera irreconhecível, apelou aflita: Irene, Irene. Interveio Gúbio, com o poder de despertamento que lhe era peculiar, distribuindo vigorosas energias aos centros cerebrais da criatura que continuava abatida. Transcorridos alguns instantes, a nora de Saldanha ergueu-se num grito terrível. Sentia dificuldade em articular a voz. Sufocava-se ruidosamente, presa de angústia infinita. Nosso orientador, vigilante, segurou-lhe ambas as mãos com a destra e com a mão esquerda ministrou-lhe recursos magnético-balsâmicos sobre a glote e, sobretudo, ao longo das papilas gustativas, acalmando-a de alguma sorte. Embora despertada, a suicida não mostrava relativa consciência de si mesma. Não guardava a menor ideia de que seu corpo físico se desfizera no túmulo. Era o tipo da sonâmbula perfeita, acordando de súbito. Adiantou-se na direção do esposo, reintegrado nas próprias faculdades, e exclamou, estentórica: Jorge, Jorge, ainda bem que o veneno não me matou. Perdoa-me o gesto impensado. Curar-me-ei para vingar-te. Assassinarei o juiz que te condenou a tão cruéis padecimentos. Observando, ao contrário do que esperava, que o esposo não reagia, implorou: ouve, atende-me. Onde dormi tanto tempo? Nossa filha, onde está? Interpelado, todavia, que se lhe desligara da influência direta nos centros perispirituais, prosseguiu na mesma atitude fleumática e impassível de quem ajuizava com dificuldade a própria situação. Foi ainda Gúbio quem se abeirou de Irene, elucidando: aquieta-te, minha filha. Sossegar-me? Eu? Protestou a infortunada. Não posso. Quero tornar a casa. Esta grade me asfixia. Cavalheiro, por quem é, conduza-me ao lar. Meu esposo permanece encarcerado injustamente. Estará por certo dementado. Não me escuta, não me atende. Por minha vez, sinto a garganta carcomida de veneno mortal. Quero minha filha e um médico. Nosso orientador, contudo, respondeu-lhe com voz triste, não obstante acariciar-lhe a fronte assustadiça: filha, as portas de tua casa no mundo cerraram-se para tua alma com os olhos do corpo que perdeste. Teu esposo jaz liberado dos compromissos do matrimônio carnal e tua filha, desde muito, foi acolhida em outro lar. É indispensável, pois, que te refaças,
de modo a prestar-lhes todo o serviço que desejas. A desditosa criatura rojou-se de joelhos, soluçando. Então morri? A morte é uma tragédia pior que a vida? Clamou desesperado. A morte é simples mudança de veste, elucidou Rubio sereno. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos. E adoçando a voz para conversar na condição de um pai, prosseguiu comovido. Por que atiraste fora o remédio salvador, esfacelando o vaso sagrado que o continha? Nunca ouviste o choro dos que padeciam mais que tu mesmo? Jamais te inclinaste para registrar as aflições que vinham de mais fundo? Por que não auscultaste o silencioso martírio daqueles que não possuem mãos para reagir, pernas para andar, voz para suplicar? A revolta consumiu-me, explicou a desventurada. Sim, confirmou o instrutor solícito. Um momento de rebeldia põe um destino em perigo, como diminuto erro de cálculo ameaça a estabilidade do edifício inteiro. Infeliz de mim, suspirou Irene, aceitando a amargosa realidade. Onde estava Deus que me não socorreu a tempo? A pergunta é inoportuna, esclareceu nosso dirigente bondosamente. Procuraste saber antes onde te encontravas a ponto de te esqueceres tão profundamente de Deus? A bondade do Senhor nunca se ausenta de nós. Se transparecia da bendita oportunidade terrena que te conduzia à vitória espiritual, reside também agora nas lágrimas de contrição que te encaminham à regeneração salutar. Admito que possas, em breve, alcançar semelhante bênção. Entretanto, cavaste enorme precipício entre a tua consciência e a harmonia divina, que precisarás transpor, efetuando a própria recomposição. Por algum tempo experimentarás a consequência do ato impensado. Colher fruto imaturo é praticar violência. Intoxicaste a matéria delicada sobre a qual se estruturam os tecidos da alma, e poucas circunstâncias te atenuam a gravidade da falta. Não percas, porém, a esperança e dirige os passos na direção do bem. Se o horizonte, por vezes, se faz mais longínquo, nunca se torna inatingível. E, encorajando-a paternalmente, acentuou: vencerás, Irene, vencerás. A interlocutora, entre o desapontamento e a rebelião, não parecia interessada em reter os elevados conceitos ouvidos. Desviando a atenção da verdade que a feria, fundo, identificou a presença de Saldanha, passando a gritar medrosamente. Rubio interferiu, acalmando-a. A companheira de Jorge, todavia, dominado o temor infantil, regressou à intemperança mental, pousou no sogro os olhos atormentados e inquiriu: sombra ou fantasma, que procuras aqui? Por que não vingaste o filho infeliz? Não te dói tanta infâmia inútil? Não disporás acaso de armas com que possas ferir o juiz desalmado que nos conspurcou a vida? Cessa então com a morte e o devotamento dos pais? Descansarás porventura em algum céu contemplando Jorge assim, reduzido a frangalhos? Ou ignoras a realidade cruel? Que razões te compelem à mudez das estátuas? Por que não buscaste, sem repouso, a justiça de Deus que não se encontra na terra? As perguntas semelhavam-se a golpes de ferro em brasa. O perseguidor de Margarida recebia-as por vergastadas no íntimo, porquanto extrema indignação lhe empalideceu o semblante. Hesitava quanto à atitude a assumir, mas, reconhecendo-se diante de um condutor amoroso e sábio, procurou o olhar de Rubio, rogando-lhe cooperação em silêncio, e o nosso instrutor tomou por ele a palavra. Irene, exclamou melancólico, a certeza da vida vitoriosa, acima da morte, não te infunde respeito ao coração?
supões estejamos subordinados a um poder que nos desconhece? Perante a verdade nova que te surpreende a alma, não percebes a infinita sabedoria de um supremo doador de todas as bênçãos? Onde se encontra a felicidade da vingança? O sangue e as lágrimas de nossos inimigos apenas aprofundam as chagas que nos abriram nos corações. Acreditas que a legítima consagração de um pai deva traduzir-se através da dilaceração ou do homicídio, da perseguição ou da cólera? Saldanha veio até este cárcere por amor, e eu creio que as mais nobres conquistas dele lhe retornam à superfície da personalidade, triunfantes e renascentes. Não lhe precipites a ternura paterna no abismo do desespero, de cujas trevas procuras inutilmente fugir. A desditosa mulher silenciou, soluçante, enquanto o sogro enxugava as lágrimas que as observações generosas do Bíblia lhe haviam arrancado. Foi então que Iracema se declarou exausta e suplicou a dádiva do leito. O nosso orientador convidou Saldanha a se pronunciar. Se Jorge melhorara, ambas as senhoras desencarnadas exigiam socorro urgente. Não seria lícito abandoná-las àquele clima de desintegração das melhores energias morais. Perfeitamente, concordou o obsessor de Margarida sob intensa modificação. Conheço os celerados que aqui se reúnem, e agora que Iracema e Irene tornaram a consciência que lhes é própria, preocupa-me a gravidade do assunto. Nosso dirigente explicou-lhe que poderíamos abrigá-las numa organização socorrista, não distante, mas, para levarmos a efeito semelhante medida, não poderíamos olvidar-lhe a permissão. Saldanha aceitou contente e agradeceu, desapontado. Sentia-se estimulado ao bem, através da palavra cordial de nosso orientador, e revelava-se disposto a não perder o mínimo ensejo de corresponder-lhe à dedicação fraterna. Depois de alguns minutos, ausentávamos-nos do hospício conduzindo as irmãs enfermas a recolhimento adequado, onde Google as internou com todo o prestígio de suas virtudes celestes, ante o visível espanto de Saldanha, que não sabia como exprimir-se no reconhecimento a extravasar-lhe da alma. Ao retornarmos, cabisbaixo e humilhado, o perseguidor de Margarida perguntou timidamente quais eram as armas justas no serviço de salvação. André, vamos voltar ali, vamos comentar até antes desse, ao retornarmos. Até a alma. Vamos comentar até aí. Tem muita coisa, né, André? Muita coisa. Impressionante, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção é no início, quando o Jorge ele levanta e se desvencilha das duas obsessoras e o Saldanha, num ato instintivo, correu, digamos assim, até o Gúbio, como o André Luiz disse, querendo beijar as mãos do Gúbio. E a humildade do Gúbio é tamanha que ele se esquivou disso. Né? Ele levanta o Saldanha e o traz à realidade. Né? Aí, essa parte eu acho que é uma das mais bonitas nesse texto agora que eu acabei de ler, né? Mostrando a imensa humildade do Gúbio. E o desenrolar ele é muito impressionante, né? A gente percebe que a menina que se suicidou, né, a esposa do Jorge, ela quando desperta, aí que vem à tona todo aquele sentimento dela de vingança e mesmo antes de eu ler, todo aquele questionamento que ela fez ao Saldanha, perguntando por que ele não vingou o filho, e depois que eu li que aqueles questionamentos pareciam como ferros atingindo o Saldanha, eu senti isso enquanto eu lia. Eu me coloquei no lugar do Saldanha e me imaginei com a pessoa fazendo todos aqueles questionamentos duros para mim, no momento ainda que
que eu estivesse bastante fragilizado, né? Então a gente vê que o despertamento dela não foi sereno, ela desperta aí que vem à tona todo aquele sentimento que ela já tinha dentro de si antes de se suicidar, né? Eu achei muito impressionante isso. É bonito quando ela ataca o Saldanha, né? E o Gúbio, atendendo ao pedido sem palavras do Saldanha, conversa com ela. Aí tem um momento aqui que ele fala assim, ó, Saldanha veio até este cárcere por amor, e eu creio que as mais nobres conquistas dele lhe retornam à superfície da personalidade, triunfantes e renascentes. Não lhe precipites a ternura paterna no abismo do desespero de cujas trevas procuras inutilmente fugir. Quer dizer, você vê que o Saldanha deveria ser um homem comum, com a família, como qualquer um de nós. E que, de repente, perante uma situação dessa em que o filho é condenado injustamente, aqueles sentimentos nobres que ele tinha dentro de si cedem lugar a esse vulcão do ódio e que o conduzem à condição de um obsessor. Então, quando o Gúbio faz esse trabalho de resgate do filho dele, que, na verdade, é o resgate do filho, do Saldanha, da mulher do Saldanha e da nora do Saldanha. Quando ele faz isso, ele desperta no Saldanha as conquistas boas que ele tinha no passado e que foram bloqueadas pelo sentimento de ódio que também estava dormindo dentro dele. Então, aquela situação poderia, do julgamento, da condenação injusta do filho, poderia levar o Saldanha a uma condição superior de entendimento, de procurar Deus de outras formas, salvar o filho. Ele preferiu sucumbir perante os sentimentos inferiores. Quer dizer, ele poderia ter dado um salto para cima, ele deu um salto para baixo, né? Em termos vibratórios, com coisas que estavam adormecidas dentro da alma, né? Muito interessante. Alguém tem alguma coisa a colocar aí? Tem um momento aqui muito interessante. É interessante que ela quando ela desperta, ela tem a ilusão de que não morrera, né? Ela acha que não tinha morrido. Que bom que o veneno não me matou. Ô, Vanderlei, Pode falar. não, eu fiquei pensando que, embora a gente esteja vendo uma cena que se passa no mundo espiritual, né, e inicialmente com personagens que não têm o conhecimento, mas embora ela também tivesse tido imediatamente a percepção de que ela não tinha morrido, né, e isso denota alguma experiência do espírito, né, sei lá. Eu fico pensando que essas situações aí são situações muito vivas dentro de nós que temos conhecimento, né? A gente vive se deparando com situações de injustiça, de que a gente precisa domar dentro da gente. Não é uma coisa... O que eu estou querendo dizer, assim, que eu não estou muito distante do Saldanha. Eu não estou muito distante dos sentimentos dessa mãe com o filho, né? A distância, a diferença que vai pesar muito sobre os meus ombros é que eu já tenho conhecimento, eu não posso mais ficar inerte e dizer, não lutar,
conforme o grau de reflexão que o Gubbio está fazendo aqui com essa moça que se matou, né? Com a Irene, né? Inicialmente, ela pensou que não tinha morrido, né? Depois, quando ela constata que morreu, ela diz, então a morte é pior do que a vida. E ela entra naquele estado de desequilíbrio, né? Muito grande. E o Gubbio fala com ela que a morte é simples mudança de veste, coisa que nós estamos cansados de saber. A morte é simples mudança de veste, não há alteração da vida propriamente dita, né? E ele vai e começa a falar, olha só, por que atiraste fora o remédio salvador esfacelando o vaso sagrado que o continha? Quer dizer, ela destruiu o corpo, né? Nunca ouviste o choro dos que padeciam mais que tu mesma? Quer dizer, a pessoa está muito voltada para o seu próprio sofrimento, esquece que outros sofrem mais até do que ela, né? Jamais te inclinaste para registrar as aflições que vinham de mais fundo? Por que não auscultaste o silencioso martírio daqueles que não possuem mãos para reagir, pernas para andar, voz para suplicar? Quer dizer, abriu um leque de sofrimentos dos outros que ela não considerou como tarefa importante para ela. Aí o que ela diz? A revolta consumiu-me. Veja o que pode fazer a revolta, a não aceitação dos acontecimentos exteriores. A pessoa se deixa entregar pela revolta em frente, perante um sofrimento muito grande, que não tem a dúvida que foi, né? E o Gubbio continua. Sim, confirmou o instrutor solícito. Um momento de rebeldia põe um destino em perigo, como um diminuto erro de cálculo ameaça a estabilidade de um edifício inteiro. Quer dizer, um momento de rebeldia pode destruir a vida completamente da pessoa, né? Ela foi levada ao suicídio por um estado de rebeldia. Quer dizer, não foi a injustiça que a levou ao suicídio, foi a rebeldia. Muitos passaram por situações semelhantes ou até piores e não se entregaram à rebeldia. Isso é que a gente tem que analisar, porque a situação difícil é uma situação que requer buscar algum recurso dentro de nós para enfrentar. Se a pessoa não trabalha isso, não reflete sobre isso ao longo da vida, se ela não se alimenta espiritualmente das palavras do Cristo, numa hora dessa, a pessoa não busca nada porque não tem nada dentro. Não se alimentou, não tem recursos. E aí, imagina que só tem uma solução, que é se matar, que é um equívoco terrível, porque a pessoa não tem noção de que aquilo não é uma porta de saída, é uma porta da prisão. Ela entra na prisão, né? Vanderlei? Sim. Antes de tudo isso, o que me chamou a atenção foi antes da prece, né? Que ele fala assim, acreditas em semelhantes panaceia? Quer dizer, ele não estava acreditando que o Gubbio poderia fazer alguma coisa para ajudar. Isso me chamou a atenção, né? Porque, às vezes, nós mesmos estamos tão cegos que a gente não consegue sentir a presença da espiritualidade nos ajudando naqueles momentos difíceis, né? É verdade. De um lado, é a ignorância. A gente pode até não ter os valores do Gubbio para orar, mas nós já temos o conhecimento de que a prece é poderosa.
né? A oração é uma bênção divina em que a gente não precisa entrar em fila para ser socorrido, como nos hospitais da Terra. A prece, ela alcança esferas elevadas. Mas, para isso, nós temos que crer ou saber da importância e desse mecanismo da prece. E que ela seja sustentada por ações nobres. Se eu quero vencer uma situação dessa, é preciso que, ao longo da minha vida, eu procure lutar para não me rebelar, não me revoltar contra as situações desagradáveis que surgem na nossa vida. Algumas, ou todas, vamos dizer assim, para nos ensinar alguma coisa, para evidenciar a nossa imperfeição, para a gente se conhecer. Puxa, eu tenho essa imperfeição. Eu fui humilhado, eu fui colocado em segundo plano, eu fui roubado, eu fui prejudicado. Tudo isso, a pessoa aprender a não se rebelar contra aquilo. Porque a infelicidade não é o que os outros fazem conosco, é como nós reagimos às coisas externas. Isso que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Eu não estou infeliz porque fulano fez isso. Não estou infeliz porque a vida fez isso comigo. Não estou infeliz. Não. Eu estou infeliz porque eu não sei enfrentar essas situações, não sei buscar dentro de mim os recursos que às vezes eu não tenho, porque não trabalhei. É aquilo que a gente viu na mensagem de ontem, né? Foi de ontem? Eu nem sei mais quando foi ontem. Para nós procurarmos juntar tesouros no céu, ao invés de tesouros na terra, né? É isso aí. E a gente vamos cavar dentro do nosso coração essa terra dura, né? Endurecida, para achar um tesouro lá dentro. Se a gente não fizer isso, não sai. De repente, a vida nos coloca uma enxada na mão. Na mão, não. O pessoal taca a enxada no nosso coração, fura, bota uma britadeira no nosso coração, que vai doer, dói, humilha, faz isso, aquilo. E aí a gente pode, puxa, eu descobri que eu tenho paciência dentro de mim. Eu descobri que eu sei perdoar. Puxa, isso é uma riqueza inesquecível, né? Valor muito grande. Porque o que a revolta traz para a gente? Só desespero, só sofrimento. Ela não muda nada, né? O Google ele fala uma coisa aqui interessante, que ele fala aqui... Vanderlei? Pode falar. Tudo isso que vocês estão falando, isso que a Lucidalva levantou também agora, depois da prece, né? Como ele ficou modificado, né? E a gente vê aí, é emocionante, né? Por um espírito tão endurecido, proposto, né? Na proposta de fazer o mal, né? Aí, quando a Iracema questiona, né, aquela postura dele, ele fala, eu ainda não aprendi a ser útil. E lá na frente, quando o Gúbio pede para ele se pronunciar, né, diante daquela situação, aí o Gúbio coloca, né, se Jorge melhorara, ambas as senhoras desencarnadas exigem socorro urgente. Não seria lícito abandoná-las àquele clima de desintegração das melhores energias morais. Aí ele concorda, né, com o Gúbio, ele fala perfeitamente, né? Então,
o obsessor de Margarida, sob intensa modificação, conhece acelerados, né? Que aqui se reúne e agora que Iracema e Irene tornaram a consciência que lhes é própria, preocupa-me a gravidade do assunto, né? Então, ele já está num outro clima de compreensão, né? Muito emocionante. É muito bonito isso, né? É uma coisa divina, né? Linda, demais mesmo. Aqui antes, quando o Gubbio conversa com a Irene, que cobra tanto do equilíbrio do sogro, né? Ele diz assim, ó, onde se encontra a felicidade da vingança? Ela queria vingança, né? Onde se encontra a felicidade da vingança? O sangue e as lágrimas de nossos inimigos apenas aprofundam as chagas que nos abriram nos corações. Olha só. O inimigo fez você sofrer, abriu chagas no coração. Quando você parte para a vingança, a única coisa que você consegue é aprofundar as chagas que eles abriram nos corações. E aí ele vai colocando. Acreditas que a legítima consagração de um pai deva traduzir-se através da dilaceração ou do homicídio, da perseguição ou da cólera? Então, é muito bonito. Outro dia eu estava vendo um filme, não tem nada a ver, assim, de filme até bobinho, né? Uma série. E o rapaz, que era o presidente da empresa, falou com a moça, né? Que ele fez uma coisa equivocada, né? Que a prejudicou. Ela não era da empresa, era de outra empresa, mas ela confiou nele e deu tudo errado. Aí ele foi e falou assim, você me odeia, né? Ela falou assim, não. Porque o ódio machuca mais quem tem do que quem sofre o ódio. Olha só, muito legal, né? Num filme assim, que não tem nenhuma questão de elevação espiritual. Mas ela coloca isso, não te odeio por isso. Porque o ódio só prejudica mais quem tem do que quem sofre dele, né? Muito legal. Vanderlei, eu fiquei pensando... Pode falar? Pode falar. Fiquei pensando até isso. Às vezes a pessoa pode até nem se matar, nem chegar ao suicídio. Mas aí a gente vive remoendo essa revolta, não resolve essa coisa dentro da gente. É uma coisa horrível também, né? Aquilo passa um pouco. Aí daqui a pouco vem a prova, vem a situação de novo difícil. Se você não trabalhou aquilo vai vir à tona de novo. É uma coisa que eu falei, que é muito próxima. A gente está próximo dessa situação de Saldanha. Não é uma coisa... A gente... Né? Não, mas ela está falando. É interessante que seu microfone parece estar desligado, mas eu estou te ouvindo perfeitamente. Mas o som está vindo, é. Legal. Isso é um milagre, viu? É mesmo. Milagre da fé. É isso aí. Mas é muito bom. E aí ele vai levar as três para uma instituição. Olha só que legal, né? Quer dizer, o Saldanha, ele está assim, embevecido de ter conhecido o Gubbio. Ele está assim, parece que ele descobriu um mundo novo. Isso, né? Isso. Parece que a pessoa sai da casca, rompe a casca e começa a ver o que é a vida verdadeira. Não é aquilo que ele estava fazendo. Agora, ele não sabe o que ele vai fazer agora. Nós vamos saber o que ele vai fazer agora. Né? Agora, se ele não vai sentir, poxa, esse cara então era um disfarce o tempo todo, né? Nem pensou nisso, porque foi tão abaladora aquela cena, né? É tão importante. Vanderlei? Oi. Aí ele fala assim, né? Saldanha aceitou contente e agradeceu desapontado. Sentia-se estimulado ao bem. Né? Olha só, que beleza, né? Quer dizer, o que a gente tem que ver é o seguinte, às vezes a gente
a mentalidade do mundo é o quê? É você lutar pelo que você quer, né? Pelos seus direitos, uma série de coisas. Vai para a rua, vai para não sei aonde. Agora, a mensagem de Jesus, ela é muito mais profunda. Ela não é uma mensagem alienada, como as pessoas pensam. É uma mensagem profundamente progressista. Não no sentido que o mundo entende, mas o progressista no sentido espiritual. E quando se progride espiritualmente, o resto é consequência. Se não conseguimos evoluir espiritualmente, nós não podemos pretender alcançar um progresso moral na nossa Terra. Não há condição, é impossível. Porque a gente está vendo aí o exemplo, né, vivo de um sentimento de amor em ação. Isso é uma coisa que não tem dinheiro que pague, não tem advogado que resolva, não tem nada. É o que? É transformação da alma. Não é uma imposição em relação ao Saldanha, não é a pessoa chegar para o Saldanha fazer uma palestra para ele, dizer que ele está errado, está errado. Ele simplesmente amou e esclareceu, né? O processo de humildade, de amor, e foi transformando, tornando as pessoas felizes, as que quiserem ser, né? Isso aí. Isso aí. Ele fala, né, Vanderlei, que a Sônia grifou ali, né? Sentiu-se estimulada ao bem através da palavra cordial de nosso orientador e revelava-se disposto a não perder o mínimo ensejo de corresponder-lhe à dedicação fraterna, né? É uma bênção, né? Muito bonito isso. Muito demais. Bonito. Pode falar. Ainda dá para eu fazer uma pergunta? Não sei se o tempo está estourado. Já estourou. Não, já estourou, mas a gente vai ouvir a sua pergunta. Então assim, o que eu fiquei, assim, uma curiosidade até menor do que toda essa questão moral que foi comentada por todos vocês, mas eu confesso que eu fiquei curiosa, quando bem no finalzinho da leitura do André, o André Luiz diz que o Rúbio conduziu as duas irmãs enfermas, numa determinada instituição, com o prestígio moral, o André Luiz usa essa palavra prestígio, né? Sob o espanto do Saldanha. Aí eu fiquei pensando, e isso é uma curiosidade assim, um pouco boba, mas eu confesso que eu tive. Como é que o Saldanha deve... Ele já devia de estar surpreendido, mais do que isso, mexido com o poder do bem, né? Do Rúbio ter conseguido fazer aquela transformação nas duas irmãs e, principalmente, pelo alívio que o filho dele ia sentir a partir daquela data. Mas o que eu achei interessante, e o André Luiz não dá em detalhes, é que o Rúbio internou aquelas senhoras num determinado lugar, no plano espiritual, diante de um espanto visível do Saldanha. Não é porque eu me pergunto, porque o André Luiz não dá detalhes que instituição seria essa ou não. Então, a minha pergunta, um tanto quanto infantil, seria assim: será que o Saldanha, a partir desse momento, ele vai começar assim, a avaliar a grandiosidade espiritual que o Rúbio tem? Olha, essa pergunta
é a pergunta ideal para a gente fechar a reunião, porque fica aquela... Será que vai acontecer isso? Final de capítulo. Então, não percam a próxima reunião. Mas antes de não perder a próxima reunião, porque cada um vai ter uma ideia. Se a gente estivesse num programa, a gente poderia pedir às pessoas para mandarem um WhatsApp dizendo o que elas acham, o que vai acontecer, como é que o Saldanha vai reagir. E eu achei essa pergunta excelente. Foi muito bom a gente romper, extrapolar o horário. Mas eu vou continuar extrapolando o horário, porque eu não costumo fazer isso, né? Mas a Sandra precisa dar o toque dela também, né, Sandra? Vai lá. Eu não estou com aquela dureza. Eu estava aqui. Eu estava aqui pensando na parte em que a Irene, né, que é a nora do Saldanha, se diz revoltada e pergunta onde estava Deus, né, que não a salvou. E o Gúbio pergunta para ela: procuraste saber antes onde te encontravas a ponto de esqueceres tão profundamente de Deus? É isso aí. A bondade do Senhor nunca se ausenta de nós, né? E não mesmo, e a gente vê isso até lá no Gregório, né? Quando fala da mãe, ele fica mexido, né? Todo mundo tem essa semente boa, né? Que pode não ter germinado ainda, mas está lá, né? E o Gúbio soube, felizmente, resgatar isso lá no Saldanha, né? Mas a atitude das pessoas com relação a Deus é que Deus, além de servir tanto a cada um de nós, não trouxe o cafezinho na nossa mão, né? Que esse criado que tem que me servir não fez isso, não fez aquilo, né? Então eu me lembro de um presidente de uma instituição, de uma empresa, quando ele queria se referir a um camarada muito, vou dizer uma palavra aqui, muito besta, né? Ele dizia que o camarada dava conselho a Deus. O fulano dá conselho a Deus. Então, as pessoas querem orientar Deus para que a vida delas corra sem nenhum problema, tranquilamente, porque Deus está ali para fazer isso. Então, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, né? Que vai atender 3 pedidos. Até o gênio da lâmpada só atende a 3 pedidos, né? Segundo as histórias aí. O pessoal quer que Deus atenda a todos os nossos pedidos. Então, é isso mesmo. A gente esquece de Deus e diz que Deus esqueceu da gente. E a gente acaba se esquecendo da gente mesmo, né? Então, muito bom. Eu adoraria prosseguir até as 6 horas e emendar na reunião da mocidade.